Opwise, o podcast oficial do Opilab. Seja muito bem-vindo, Bruno Musa. Tudo bem? Tudo bem, e vocês, Abdul, Marcelo, como vai? Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer esse bate-papo aqui, viu? Prazer é nosso. Beleza. Primeiramente, muito obrigado, por você ter topado de conversar com a gente. E, cara, eu já queria começar aí com um tópico quente, bomba. Cara? Já que a gente gosta de falar de economia e tudo isso. Cara, inflação nos Estados Unidos, né? CPI subindo, surpreendeu aí, né, os níveis maiores do que o que estava esperado. Qual que é a sua visão sobre isso, você que está ancorado aí de todos esses temas? Essa visão, ela é bastante, talvez, controversa, né? Não sei se vocês vêm a concordar comigo, sendo economista ou não, como acompanhantes do mercado, vocês conhecem bem também, né? Eu sou da turma do lado que acredita que sim, que mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por uma inflação nos Estados Unidos e quando a gente fala, só fazendo um adendo aqui, quando a gente fala de inflação nos Estados Unidos, talvez a gente faça uma confusão achando que de repente pode ser uma inflação como o Brasil viveu nos anos 90, sabe? Aquela coisa de 3.000% ao ano. Hiperinflação, né? Hiperinflação, descontrolado. Deixa eu ligar meu computador aqui na tomada antes que acabe, gente. Então, não é nada disso. Quando a gente fala nos Estados Unidos, que hoje tem uma inflação ali nem de 2% ao ano, e a gente levaria uma eventual inflação para casa dos 6%, 7%, já é algo que muda bastante o cenário, não só americano, mas muda também o cenário de investimentos no mundo como um todo, né? Por quê? Porque quando você passa por um processo inflacionário, naturalmente, as taxas de juros tendem a subir para controlar essa eventual inflação, e isso muda todo o cenário, porque aquele dinheiro especulativo que está, principalmente nos países emergentes, porque o carrego da taxa de juros entre digamos, Brasil e Estados Unidos, vale a pena, uma vez que a taxa de juros no Brasil seria muito mais alta que nos Estados Unidos, tem dinheiro aqui para ser remunerado, esse dinheiro tende a voltar para os Estados Unidos, porque é considerado a taxa livre de risco, né? O menor risco, o título de menor risco é o americano no mundo. Tanto quando você pega o CDS, ou seja, o risco Brasil, ou o risco de qualquer país, ele tem como base o risco da taxa zero, supostamente zero, dos títulos americanos. Então, quando eu queria fazer esse adendo, porque às vezes a gente pensa que, nossa, os Estados Unidos vai passar a ter inflação de 10% ao mês, não é nada disso. Mas é algo que já implicaria em mudanças de investimentos e da onde o dinheiro está sendo alocado. Então, eu sim sou mais ou menos como o Milton Friedman falava, que o processo inflacionário, ele nada mais ele não é a alta de preços. A alta de preços, ela é consequência da inflação. A inflação é o poder de compra da tua moeda. E quando a gente vê injeções trilionárias de dólares na economia, né, os balanços do Banco Centrais chegando em quase 8 bilhões, já bateu 8 bilhões de dólares. 8 trilhões de dólares, numa alta expressiva desde 2020, esse efeito, mais cedo ou mais tarde, dessa injeção massiva de dólares, tende a virar inflação para nós que acreditamos nessa leitura econômica, até que tem a ver com o passado histórico, não apenas recente, mas até mais longo. Quando a gente analisa a inflação de os países, normalmente passa por injeções ou intervenções dos bancos centrais de maneiras agressivas. Claro que, como foi no Covid, a gente jamais viu, nem na história recente, nem na história econômica que eu conheça. Me corrija aqui se eu estiver errado. Mas deixou 2008, 2009, assim, fichinha. Né? Até pelo tempo que aconteceu, né? Porque 2009 demorou bastante para as injeções acontecerem, agora foi em meses, né? Muitas vezes mais do que foi na época. E continua, né? Não é que continua, já não acabou, ainda não acabou, exatamente. E não tem nenhuma previsão de que os Estados Unidos dão sinais de que vai diminuir. A China começou a dar sinal, hoje até saiu um dado do M2 chinês que diminuiu, os empréstimos na China também vêm diminuindo, então talvez a China comece a dar sinal que possa diminuir. A Inglaterra, a Grã-Bretanha diminuiu na semana passada, não no ano, né, mas diminuiu, acho que na compra semanal, alguma coisa assim de títulos que eles injetam no mercado, mas os Estados Unidos não. Então, eu acho que a gente pode sim, a questão é quando, ninguém vai adivinhar aqui, mas passar por uma alta da inflação, e não é simplesmente achismo.
se a gente olha as taxas de juros futuras que é negociada através de oferta e demanda no mercado, ela já mostra uma inflação implícita maior e crescente, sem sinal de que pode parar por aí, né? Então, acho que há sinais bem claros de que vale a pena, no mínimo, a gente levantar a luz amarela com relação a isso. E é interessante porque você falou do Milton Friedman, né? Até parafraseando o Milton Friedman, tem aquela frase dele, né? De que não tem nada mais permanente do que uma medida temporária do governo, né? E aí, fazendo um paralelo justamente com o que a gente estava falando agora de impressão de dinheiro, estímulos, a gente vê nos Estados Unidos empresas como o McDonald's pagando $50 para as pessoas só aparecerem nas entrevistas de emprego. Ou seja, isso mostra o quanto as pessoas não estão se preocupando em emprego, porque tem gente desempregada aí que está ganhando mais dinheiro agora com os estímulos do que quando estava empregada. E a questão é, cara, isso é como uma pessoa viciada em droga. Se você tirar a droga depois, os problemas de abstinência vão ser terríveis, né? O que você acha disso? Você acha que ainda esse ano param os estímulos ou vai continuar e passa a bola para o próximo governante? Como que vai ser? E complementando, inclusive, essa pergunta do Abdum, que é na mesma linha, você acredita que, pelo menos a minha percepção, eu gostaria que você dissesse o que você pensa a respeito disso, até o momento, muito da impressão de dinheiro, da expansão monetária, não afetou tanto a inflação, porque ela ficava circunscrita ao capital, alto capital, né? Fica circunscrita aos bancos, e aí a gente viu a inflação de ativos, não a inflação real, né? Mas agora, essa última, pelo menos, né? Foram 1,9 tri aí que estão sendo distribuídos para os americanos aí. Essa sim foi diretamente na veia, né? Foi diretamente nas pessoas, né? E tá causando, inclusive, o que o Abdum acabou de dizer, que as pessoas não querem nem procurar emprego, porque elas estão ganhando mais paradas, sem fazer nada lá e recebendo lá o checão de $1.400. Não vai durar para sempre, mas acho que você concorda que isso, talvez esse tenha sido o trigger que estava faltando para a inflação começar a andar? Vamos lá, vou começar ali pela pergunta, pela parte 1 do Abdum. Essa frase do Milton Friedman ela é sensacional, né? Eu estudo já há alguns anos uma vertente de escola econômica e eu realmente acredito nisso, né? Eu acho que quanto mais intervenção, maior a gente empurra o problema para frente. Parece que a gente tenta solucionar o problema com o causador da crise, né? Só que ele é mais confortável. Eu acho que a gente está vivendo tempo, gente, e aí aqui é o lado pessoal de opinião, que as pessoas não sabem ou não estão preparadas para ouvir a verdade. A verdade, ela dói e as pessoas não querem ouvir, aceitam ser enganadas e parece que gostam de ser enganadas, né? Estou falando isso fazendo o link para a parte econômica. Pode parecer duro o que eu vou falar, mas eu acho que lá em 2008, quando os bancos centrais, ou principalmente o Federal Reserve, salvou muitos dos bancos e das empresas que quebraram, eu acho que a gente causou um problema muito maior que a gente está enfrentando ele agora e vai enfrentar lá na frente. Eu tenho alguns grupos de discussão econômica, até além dos que a gente participa junto, e eu tendo a falar que eu acho, por mais duro que isso possa parecer, tá? As empresas ineficientes, elas têm que deixar de ser quebradas. Elas infectam o sistema de alguma maneira em que elas transformam o mercado em não produtivo, não eficiente, porque elas não têm capacidade de produzir mais. Elas simplesmente vivem com aparelho respiratório, que é o dinheiro do governo. Eles injetam lá, são as chamadas empresas zumbis. E agora a gente está tendo estados zumbis, principalmente na Europa. Então, essa limpa no sistema, eu acho que ela tem que ser dada mais cedo ou mais tarde, senão o problema vai se transformando maior, e uma hora vai acontecer com proporções muito maiores àquelas que a gente vem evitando com mais soluções, que é o causador da crise, né? Ou seja, essas intervenções e essas injeções à torto e direito, sem pensar nisso. A gente evita o problema, principalmente das classes mais baixas agora, mas lá na frente, quando a crise estoura muito maior, os grandes que mais sentem o problema são sim as pessoas da classe baixa. Então parece que a gente vai sempre empurrando o problema por não ter coragem de enfrentar a real solução, né? Não sei se respondi totalmente na íntegra a tua pergunta, Abdon, mas e falando do Marcelo, eu concordo 100% com você, Marcelo. Se a gente olhar as injeções do ano passado, eu não lembro agora um dado percentual, até se vocês souberem isso,
todas as últimas crises dos Estados Unidos diminuiu, eu não lembro aqui o percentual, mas diminuiu um percentual considerável a renda média dos americanos. Nessa crise, a renda média dos americanos aumentou. Ou seja, o poder de compra dos americanos no ano passado aumentou, na maior crise que está vivendo. Da onde veio esse dinheiro? Do governo, obviamente. Mas é o que você falou, naquela primeira fase, o dinheiro ele foi ou para compra de ativos, e a gente vê inflação de ativos financeiros, como a gente está vendo agora, o S&P muito mais acima do que estava pré-Covid, o Nasdaq principalmente também, e aí você fala, mas os fundamentos econômicos estão completamente piores do que estavam naquela época pré-Covid. Como é que as bolsas estão nos níveis que estão, como se não houvesse crise alguma, né? Com desemprego muito maior, déficit muito maior, endividamento muito maior. Então, o dinheiro foi direcionado para aí e não basicamente para o consumo na veia, como você mencionou, né? E mais, se você olhar o nível de poupança das pessoas, cresceu. Então, esse dinheiro não foi gasto. Esse dinheiro ou foi para compra de ativos ou ele foi guardado, né? Por isso que a inflação ficou reprimida durante um bom tempo. Agora, como você falou, o pacote do Biden não é só maior do que foi ano passado, como foi na veia. E aí a gente começou a ver a inflação já praticamente fugindo da meta do que eles próprios, o Banco Central Americano Federal Reserve, falou que aceitaria, que seria o 2 ou pouco acima de 2, né? Eu acho que agora é para valer, entendeu? Então, e aí com a inflação começando a dar as caras aí, ela vai chegar, tá mostrando que tá chegando, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer nos próximos meses, porque pode acontecer um monte de coisas aí no meio do caminho, mas se ela continua crescente, provavelmente o governo vai ter que subir os juros, né? E subindo os juros, é o que você já comentou inicialmente aí das consequências que a gente pode ter. E o maior problema que eu vejo nisso tudo é que quando isso começar a acontecer, o último remédio que eles têm, que é ficar imprimindo dinheiro, né, expansão monetária, vai acabar, porque vai ser jogar gasolina no fogo, né? Quanto tempo você acha que é possível segurar essa onda antes de estourar uma crise muito maior por conta desse problema de liquidez que a gente pode ter no futuro aí? Porque é o que você disse, né? A tendência é os capitais fugirem do risco e irem para a segurança dos juros altos que devem vir, né? Você acha que o Fed conseguiria tentar fazer alguma outra manobra sem ser... Que hoje ele só imprime dinheiro. Tem alguma outra coisa que eles poderiam fazer para tentar controlar a inflação sem ser subir juros? Eu não consigo ver outra maneira agora. Com tamanho de dólares, grande parte dos dólares que está em circulação hoje nos Estados Unidos foram impressos em 2020. Então, eu não sei como eles conseguiriam sem ser subjuros. Então, sinceramente, eu não consigo ver outra maneira de você restringir o gasto das pessoas dessa maneira. A primeira é via política monetária, que é alta dos juros, e tem espaço para subir esses juros, né? Porque eles foram derrubados, manipulados ou artificialmente, de qualquer maneira, eles foram derrubados a zero, ou muitos dos juros reais negativos, e então tem espaço para eles subirem de qualquer maneira. Eu acho que vai passar por aí. Eu tinha esquecido de falar uma parte da outra do ponto que o Abdul falou, que eu acho que é importante. Eu até mencionei no meu vídeo lá, que ontem saíram, vocês devem ter acompanhado, os empregos JOLTS nos Estados Unidos, né? E para quem está ouvindo a gente aqui não sabe, eles são 16 mil empresas nos 50 estados americanos, mais o Distrito de Colômbia, e eles fazem um questionamento interno nas empresas das vagas abertas naquelas empresas, né? E saiu 8 milhões e meio de vagas abertas nos Estados Unidos, a expectativa era 7,1, né? Então, foi muito maior, só que as vagas estão abertas, mas não conseguem ser preenchidas. E aí passa pelo que o Abdul falou. Tem gente, por exemplo, tem uma rede americana, chama Chipotle, que vende comida mexicana, Chipotle Grill, né? Que vende comida mexicana, uma rede de fast food, que eles falaram que vão subir o salário mínimo por hora para $15 lá na rede deles para tentar atrair, e mesmo assim eles não estão conseguindo atrair mão de obra qualificada. Então, o que a gente vê é um risco muito grande, que eu acho que mais cedo ou mais tarde chega ao mercado, que são pessoas perdendo a qualificação, que dificilmente conseguem ser reintegradas, todas elas, obviamente, porque perderam qualificação, simplesmente preferem ficar em casa, porque muitas delas não ganhavam os $1.400 que estão ganhando com o novo pacote do Biden. Então, é mais uma sustentação do que você falou da frase do Milton Friedman, né? A gente cria dependentes ou escravos dentro de uma sociedade que depois fica mais difícil de serem realocados,
mais cedo ou mais tarde a gente vê isso estourando. E tem até, acho que uma medida que eles poderiam tomar porque assim, quando a gente fala de medidas deflacionárias, né, uma delas seria subir os juros. É que as outras, por exemplo, corte de gastos, austeridade, são extremamente impopulares, né? O cara que faz isso, mesmo que ele estivesse fazendo algo que é bom, esse cara vai ser detestado pela população. Então, nenhum político, principalmente os que visam reeleição, quer fazer esse tipo de coisa. Então, deixa, gasta mesmo, porque eles sabem que as consequências vão vir quando tiver o outro cara no poder, né? Então, para ele mesmo não vai ter, ele vai ser a consequência, né? Exatamente, essa consequência. Sem dúvida. E eu tenho até um outro dado que ampara isso que você falou. A gente está focado só nos Estados Unidos, claro, por ser o carro-chefe aí do mundo, mas eu tenho negócios na Espanha, eu dou aulas na universidade lá também, porque eu morei muitos anos lá, e eu acompanho bem a política local de lá. E eu estou falando porque eu vou fazer um paralelo com os Estados Unidos. Você está falando de medidas populares, né? Ou não populares, perdão. Mas, querendo ou não, o Biden está subindo os impostos, dobrando os impostos de ganho de capital para quem ganha mais de R$1 milhão. Claro que isso ele passa a ser popular, porque grande parte da população americana não ganha $1 milhão por ano, né? Mas se você coloca isso em números, eu não sei dos Estados Unidos, mas por isso que eu falei do negócio da Espanha, porque teve uma eleição que foi bastante histórica, faz 15 dias na Espanha, que foi o governo central da Espanha, um governo bastante esquerda, e o governo da Comunidade de Madrid, ele é um governo mais à direita e é onde tem os menores impostos na Espanha, né? Então tem aquela briga do governo central com o governo de Madrid por conta disso. E teve uma reeleição agora do governo de Madrid que ganhou por ampla maioria em todos os setores, dos mais ricos aos mais pobres, reelegeram já prefeita da Comunidade de Madrid, presidente da Comunidade de Madrid, e ela foi reeleita agora. E olha só que interessante, Madrid não tem imposto para ganho de capital, tá? E olha, eles estavam querendo subir o imposto, o governo da Espanha, né, o central, querendo subir para os impostos para tributar o mais rico, aquela ideia básica da esquerda. Se eles estavam fazendo uma projeção que se essa tributação fosse aprovada, o governo arrecadaria 125 bilhões de euros, tá? Agora, eles estavam aumentando os impostos de produtos açucarados no restante da Espanha, que aumentava em 400 bilhões a arrecadação. O que eu quero dizer? O imposto para você tributar os ricos, que eles tanto pregam por ser uma medida mais populista no ato da fala, não faz nem cócega no déficit de um país, entendeu? Então, eu não tenho esses números na ponta da língua dos Estados Unidos, mas eu tenho certeza absoluta que tanto nos Estados Unidos como no Brasil, esse número é irrisório para fazer frente ao déficit que vem crescendo por gastos governamentais que não param de crescer e não por uma questão de uma fala que é muito mais populista para fazer, enfim, moral para a classe mais baixa, né? Sem contar que essa estimativa de 125 bilhões que você falou aí, ela é uma estimativa otimista, né? Porque na maioria dos casos, claro, as pessoas que ganham esse dinheiro saem do país, levam o dinheiro embora. Antes de aprovar, já foi, o dinheiro foi embora e a gente já viu isso acontecendo N vezes, né? Realmente é uma coisa bem ridícula. Só para concluir, acho que o assunto da inflação aí, aqui no Brasil a gente está acostumado com inflação, né? O brasileiro foi acostumado com inflação, passou por N períodos aí extremamente problemáticos nesse sentido, e a gente convive com isso, né? A gente está acostumado aí a passar, então estamos passando por um momento de inflação alta aqui, né? Apesar do IPCA não estar vindo tão alto assim, está vindo alto, mas não tão alto, mas o IGPM está mostrando para a gente na cara, né? Você vai no supermercado, você vê que está tudo muito mais caro. Mas como é que o americano reagiria com o ambiente de inflação? Vamos supor que o Fed deixa a corda correr um pouco mais solta lá e fala assim, não vou subir juros agora porque isso vai dar uma estressada gigante no mercado por algum motivo. Como é que o americano reagiria num ambiente de juros altos? Porque eles nunca viram isso, acho, né? Eu queria só complementar aí também, se você puder falar também do Paul Volcker, talvez você ia falar disso, não sei, mas quando teve aquela inflação galopante de 2 dígitos nos anos 70, o Paul Volcker foi o cara que entrou e falou, opa, sobe os juros, extremamente impopular, mas foi o que permitiu que os anos 80 fossem mais, né, controlados nesse sentido. Exatamente. Quem viveu essa época não é o mesmo consumidor que está sentindo isso na pele agora, né? Então, como o Marcelo falou, eu acho que qualquer resposta frente a essa tua pergunta, Marcelo, é uma especulação, porque eu acho que nem eles sabem como vão se comportar frente a uma eventual inflação.
né? Mas eu acho que é um desafio bastante grande para o Biden, né? Porque, querendo ou não, ele acabou de ser reeleito, imagina que tem que subir juros, que já não é tão popular assim, porque enfim, encarece empréstimos, encarece financiamentos, e ao mesmo tempo você passa por um poder de queda de compra da população via aumento dos preços. Então, eu acho que é um desafio bastante grande que ele tem pela frente. Se isso se concretizar, eu acredito que ele tende vai ter que rebolar aí para manter a popularidade dele, né? Já foi, enfim, uma eleição bastante apertada, mas ele teria que driblar com relação a isso, porque, sem dúvida, a inflação histórica, né, ela é algo que marca as pessoas, né? Veja, a gente está vivendo Eu sou de 82, eu lembro do período inflacionário no Brasil sem sentir na pele, mas eu lembro de eu perguntar para o meu pai, o que é isso? Eu lembro de um caso que foi até bastante claro, que eu pedi dinheiro para ele para comprar uma bala, a gente estava na Argentina passando férias, e que era igual aqui no Brasil, e ele me deu o dinheiro para eu de manhã comprar a bala, e à tarde eu fui comprar de novo, e ele me deu o mesmo dinheiro, eu já não tinha conseguido comprar a bala, porque já tinha subido de manhã para tarde, né? Então, não é isso que vai acontecer nos Estados Unidos, mas isso marca, como você falou, o brasileiro ele está acostumado mais com isso. Você pega o alemão, quando viveu a hiperinflação ali nos anos 20, né, o pré-Primeira Guerra Mundial, aquela coisa toda, é uma geração que ficou marcada por bastante tempo. Se você ainda faz... Eu não lembro quem fez essa pesquisa, mas chegou na Alemanha e perguntou sobre inflação, eles meio que ainda vivem assustados com isso, né? Porque tá lá 1, 2 gerações passando para ele. Filho, você não sabe o que é viver essa época, tá marcado. Então, talvez os Estados Unidos vão ter que sentir um pouco na pele isso. Claro que não nessas proporções, como nós falamos aqui, da Alemanha lá no começo do século XX, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos na década de 70, ou o Brasil aqui nos anos 80 e 90. Mas eu acho que nenhum povo tende a reagir de maneira muito feliz e agradável com a ascensão dos preços, né? Eu tenho uma pergunta, né? Como a gente falou um pouquinho mais cedo aí do Milton Friedman e tal. O filho dele, o David Friedman, eu já li alguns livros dele, me parece que ele é um pouco mais extremo que o pai. Ele literalmente fala que ele era um anarcocapitalista, né? O que você acha desse sistema? Funciona? É utópico? Tem algum meio termo? Porque hoje, né, a gente vê que o controle estatal realmente não é a melhor solução. Quando eu falei que eu sou adepto e estudioso de uma escola de economia, é justamente essa, a escola austríaca, e eu estava até discutindo hoje, eu estou aqui em Santa Catarina, estou na casa do meu irmão, que ele mora aqui, a gente estava discutindo sobre isso hoje de manhã. Eu acho que tem tem um preconceito em cima do termo anarquista. Quando a gente pensa em anarquista, a gente pensa aquela pessoa que é simplesmente rebelde, né? Eu estava brincando hoje, falando com ele aqui no café da manhã, que é aquela pessoa rebelde, aquela pessoa, né, que simplesmente quebra as regras e desrespeita a todo mundo. Quando, na verdade, se a gente procurar o termo anarquismo, o significado raiz da palavra, ela não é ausência de leis. Ela é ausência de leis por monopólio do Estado, né? Então, ela existe leis. Eu até brinco e tem algumas... Existem regras, né? Existem regras, e regras são muito mais bem determinadas do que as regras que a gente está hoje, né? Então, por exemplo, eu estava brincando, eu estou aqui, eu sei que eu não posso simplesmente jogar o café que eu estou tomando no chão aqui da casa do meu irmão, mas não tem uma placa escrito não joga o café no chão. Por quê? Essas regras, elas são implícitas. O ser humano, dentro da gente, a gente tem essas determinadas regras de respeito e moral com as pessoas ao nosso lado. Então, claro que do dia para a noite a gente não conseguiria transformar, na minha opinião, o país em anarcocapitalismo do dia para a noite. Mas tinha que ser um processo que demora 50, 100 anos, um processo educacional, e transformar radicalmente o sistema político. A gente tem que fazer com que o sistema político seja muito, muito menor do que ele é hoje. Por exemplo, a gente não pode ter o poder central lá em Brasília, que a gente jamais consegue contato com as pessoas. A gente tem que diminuir em microcomunidades, onde a gente vota nessas microcomunidades, para que a gente possa cobrar as pessoas que a gente está votando. E não é que a gente vai ter um poder central aqui na nossa rua. Não, mas a gente vai ter, de repente, um comitê que a gente escolhe a pessoa para nos representar, mas essa pessoa vai participar de uma cobrança muito maior. Então, se a gente viver em microcomunidades, a gente consegue instaurar esse sistema, na minha opinião.
E para finalizar, que eu acho que é uma quebra de paradigma, para mim também foi quando eu comecei a estudar isso, se a gente analisar, por exemplo, na nossa família, a gente vive uma situação anárquica. O que é uma situação anárquica? Você não tem um poder central na tua família, mas você tem regras que você respeita as pessoas. Você pode ter, de repente, um poder central que é o mais velho e tudo mais, mas vamos pensar numa família, digamos, comum aí. Não tem alguém, você é casado hoje com a tua mulher, teu pai não chega e fala, aqui você vai fazer tal coisa. Sim, sim. Não é assim. Quando você pega o sistema mundial de países, você não tem um país central que governa a coisa, né? Então, querendo ou não, ou, por exemplo, um exemplo muito prático é como vivem os kibbutz em Israel. É um sistema anárquico, onde cada um sabe, tem a sua própria função, que vive bem ali, mas não tem um poder central que chega e fala, eu determino as regras daqui, é assim que funciona, assim que vai funcionar, né? Então, é isso. Eu acho que hoje ele pode ser inviável do dia para a noite, mas ele pode ser um sistema de transformação em que eu vejo que cada vez mais, principalmente até com a internet, as pessoas começam a questionar determinados valores. Para finalizar, para não me estender muito, quando uma pessoa fala que você não acredita, sei lá, no sistema democrático, a pessoa já fala, então você é ditador. Então vamos lá, isso a gente aprendeu na escola, que existem Tem que pedir para eles lerem o de... livro Democracia ao Deus que Falhou, né? Tipo isso, exatamente. A gente aprende que na escola 2 sistemas. Se você não é democrático, você é ditador. Não, existem umas coisas além disso. Vamos tentar estudar? Vamos quebrar esse paradigma? E é justamente isso que eu gostaria de tentar fazer, passando informações a respeito disso. Porque, de novo, você me perguntou para finalizar. É viável? Do dia para a noite, eu acho que não. Um processo educacional aí de, sei lá, 50, 100 anos e com transformações políticas que eu acho que virão da própria sociedade, eu acho que dá para ser bem possível, sim. Só um detalhe, Abdul, nunca diga isso, tá? Nós não somos de esquerda, então nunca diga, vai ler um livro, porque esse é o principal argumento que eles usam. Quando eles querem discutir, não tem mais argumentos. Você vai ler, né? Quando acabam os argumentos, o pombo bate as asas no xadrez e vai embora, né? Que é justamente esse, vai ler. É sempre assim que eles fazem. Mas não quero arrumar encrencas aqui. Não, quero sim. Mas... Eu peguei a recomendação do Rafael do Ideias Radicais, né? Ele sempre fala... Leia tal livro. Mas é que essa história de ler livros, o Bruno até tá rindo, porque com certeza é assim, né? O cara da esquerda normalmente ele fala, você não leu, você não sabe nada disso, porque não vai ler, né? Sempre tem essa desculpa aí no final das contas. A única coisa que eu fico na dúvida ainda, Bruno, a respeito dessa história do anarcapitalismo, assim como a esquerda, porque se você for lá ler o livro do Marx, lá de cabo a rabo, eles também têm um sistema que não tem governo, né? No final, lá, no último estágio, eles não têm governo também. E de outra forma, mas no final das contas também seria a ausência de governo, né? E aquilo não tem como funcionar porque parte do princípio que todas as pessoas irão voluntariamente fazer todo mundo fazer a mesma coisa, ganhando a mesma coisa, eventualmente, né? Porque todos somos bons. Igualdade no sentido de que todos somos bons, todos vamos compartilhar nossas ideias, nosso trabalho, não importa o seu trabalho mais que você, mas estaremos todos felizes, e isso, obviamente, não tem como funcionar. Agora, o outro lado aí, que seria o anarcocapitalismo, que é uma situação onde as coisas não são iguais, né? Obviamente não são iguais, você tem muito mais meritocracia nisso e tudo mais, mas também parte de um princípio de que a maioria das pessoas, ou todas das pessoas, também não quer um governo. E a gente sabe que, do mesmo jeito que do outro lado é meio impossível, mesmo com... Eu tô pensando no longo prazo mesmo, tá, Bruno? Tem muita gente que quer alguém para dar ordens em você, né? Nós normalmente somos a favor disso porque nós somos empreendedores, nós somos pessoas que queremos... A gente quer trabalhar, a gente quer, né? A gente quer desenvolver, a gente quer fazer as coisas andarem. Mas a gente sabe que tem muita gente que não quer, tem muita gente que tá só de boa lá. Obviamente que no ambiente anarcocapitalista você teria essas pessoas sendo muito mais penalizadas do que a gente tem nesse momento. Mas também não fica utópico por esse outro lado, assim, não sei se você entendeu o que eu quis perguntar, mas acho que sim. Eu entendi, e eu acho que a gente tem uma série de pessoas acomodadas, como você falou, porque o sistema te obriga a isso, ou ele permite, ou ele te induz a isso, digamos. Talvez seja melhor dizendo, ele te induz a isso. É conveniente para eles ter mais gente ou mais escravos das vontades deles. Quanto mais gente com menor
poder de discernimento, menor poder de pensar lógico, de questionar as regras, melhor para eles, né? Eles, eu quero dizer assim, porque a gente estava falando hoje aqui de manhã, quando a gente pensa em Estado, você pensa assim, nossa, o Estado não quer que eu faça isso, mas quem é o Estado? O Estado não é uma pessoa, o Estado não é um Deus. É um grupo pequeno de pessoas, né? É um grupo de pequenos, é uma minoria organizada que controla uma maioria desorganizada. E essa minoria organizada não necessariamente é melhor do que você, é melhor do que eu, não necessariamente é mais técnico do que você, do que eu, do que a Du, ou conhece mais, mas eles simplesmente estão lá e determinam as regras da tua vida. Aquelas pessoas que não questionam e simplesmente colocam o rabo no meio da perna e vai sendo conduzido, entram numa zona de conforto e acham que precisam de alguém protegendo ele. E esse alguém é vendido como essas pessoas ou o Estado como um todo, né? Mas eu acho que se essas pessoas, ao longo do caminho, forem colocadas a provas e sentindo gosto de ter a liberdade na sua vida, eu acho que eles vão perdendo essa sensação de que precisa ter alguma coisa protegendo eles, né? Se você a vida inteira é igual uma criança de 5 anos se sente protegida quando vai para a cama dos pais no meio da madrugada, porque aquilo é a proteção dele. Só que se essa pessoa não tem essa condição de correr para o quarto dos pais, ele não aprende isso. Por isso que eu falo que essa mudança ela tem que ser de geração. As pessoas lá atrás, se a gente volta nos primórdios, o ser humano tinha que se virar. Então eu acredito que essa questão de se virar, de meritocracia, ela é inerente ao ser humano, mas ela foi temporariamente apagada por essas políticas implantadas, principalmente no século XX, que acabam com o brilhantismo humano e acabam com qualquer criatividade empresarial das pessoas. Só para citar um exemplo a respeito disso, que eu costumo, quando eu vou discutir esse tipo de assunto, é o exemplo que eu cito. Se a gente tem, vou colocar lá o subsídio do governo para comprar carro, por exemplo, né, que é como é que chama lá? Deu branco agora, mas a regra lá que você pode comprar, quem tem deficiência, compra carro mais barato. IPI, né? Você tira IPI, isso, tira IPI, eu esqueci a sigla lá, mas o pessoal sabe aí. Se a gente não tivesse essa regra do governo, olha, o meu pensamento é assim, né? Tem uma pessoa que tem necessidade, realmente ela tem mais dificuldade de conseguir as coisas. Mas num sistema onde você não tem o governo para tomar conta disso, provavelmente, eu pelo menos acredito nisso, as próprias pessoas em volta daquela pessoa que tem essas necessidades iriam se reunir para ajudá-la, né? É o que eu imagino de uma sociedade mais evoluída, né? Você vai, o cara precisa... Isso acontece o tempo todo, né? Alguém está passando uma necessidade, o pessoal faz uma rifa, todo mundo ajuda, é uma forma de organização totalmente extra-governamental. Mas enquanto você tem o governo resolvendo esse problema para você, assim como pessoas na rua pedindo dinheiro e qualquer outra coisa assim, você olha para aquilo, né? Eu tô aqui na minha casa, eu saio na rua, o cara tá pedindo dinheiro. Eu não vou me sentir dó dele porque tem o Estado para resolver esse problema, né? Você fica implicitamente na nossa mente já fica assim, isso não é um problema meu, isso é um problema do Estado, eu não vou me preocupar com isso. Então você tira essa preocupação da frente. Agora, se você não tem o Estado para resolver, todos nós iríamos pensar, não, eu preciso resolver esse problema, porque isso não é agradável para ninguém ver alguém passando fome, ver alguém precisando de dinheiro, né? Então, eu acho que é uma linha muito tênue ali, né, entre o que o Estado faz e a gente perceber que a gente está deixando essas responsabilidades na mão do Estado justamente porque ele está fazendo, né, o que a gente deveria estar preocupado em fazer. Exato, e o Estado ele faz isso, mas ele apaga o poder de discernimento das pessoas porque ele entra lá como proteção. Então pensa o seguinte, você deu um exemplo, você falou, você acha que se acontece isso, a própria sociedade se organizaria. Pensa o seguinte, para quem você mora num condomínio, se você vê o teu vizinho com dificuldades para entrar no elevador, carregando um monte de sacola de supermercado, é natural que ou você ou alguém vai parar para ajudar. Sim. Então, e não precisa ter o governo lá dentro para falar, ajuda esse cara. Sim. Isso é do ser humano. Então, eu acredito muito no poder de organização do ser humano quando ele está muito mais evoluído em educação, mas não tem interesse em educar o povo no geral, né, para manter ele mais escravizado possível. Tem um ponto, cara, que eu achei uma frase que uma vez me falaram, que eu achei assim brilhante, foi um professor lá na Espanha que ele me falou assim, por que você acha que a relação humana na rua, na Suíça, é maior, a organização entre as pessoas é maior num presídio na Suíça do que nas ruas brasileiras? Porque o que a gente vê, ou ao contrário, perdão, nas ruas na Suíça e no presídio brasileiro, porque o que a gente tem é a organização das pessoas. As pessoas se organizam.
Num presídio brasileiro, por exemplo, você não tem um poder... O Estado não entra lá dentro, você concorda? São eles que se organizam lá dentro. Não deveria ser, mas é assim que funciona, sim. Né? Todo mundo sabe que é assim que funciona. Por que eles não entram? Porque é lei própria. São pessoas que se organizam em pequenas comunidades. A Suíça, que é dividida, acho que em 11 cantões, num país que é do tamanho do estado de São Paulo, consegue se organizar de maneira muito melhor as pessoas, porque as pessoas se ajudam entre si em comunidades menores. Então, eu acho que isso responde já o que você falou, de que você acha que as pessoas se organizam. Eu tenho, assim, praticamente certeza que as pessoas são melhores do que são quando tem o Estado te doutrinando por trás. Isso que você falou é interessante, porque até o próprio Taleb já falou, né, que a Suíça é um dos lugares mais antifrágeis do mundo, justamente pela descentralização. O que me leva a uma pergunta sobre descentralização. O Hayek, nos anos 70, né, também, escola austríaca, já falava da descentralização do dinheiro, né, tirar do governo, trazer para as pessoas. Como, na sua visão, você enxerga o Bitcoin? Será que essa seria a moeda que o Hayek hoje olharia e falava, nossa, isso era a solução que precisava? E aí o Paz também pode falar muito, que ele é o especialista em cripto aí. Aí eu vou passar vergonha falando com o Paz, mas vamos lá. Eu tava até no grupo que a gente participa junto, a gente fala muito sobre isso, né? E eu tava respondendo antes de entrar aqui um cliente meu que me fez essa pergunta. Cara, o Paz sabe dizer, Marcelo, sabe dizer muito melhor do que eu sobre cripto a fundo. Não é a minha especialidade, mas eu acho o seguinte. Eu tenho 2% da minha carteira tá em cripto. Eu não sei, eu de verdade não sei o que vai acontecer com isso. Eu vejo que realmente já está mais estabelecimentos estão aceitando compras, aceitando cripto, outras empresas comprando em tesouraria cripto para colocar dentro da carteira. Então, eu acho que isso mostra um movimento de mercado. Para onde isso vai, se todo mundo inteiro vai começar a usar, aí eu não sei, eu acho que o Paz pode até me dar uma aula sobre isso. O que eu acho baseado, o que me atrai mais na parte de cripto, é justamente essa descentralização, que eu sou realmente fã do que o Hayek falava nos anos 70, como você falou. E justamente por isso eu não me permitiria ficar de fora dela, porque é algo que vai muito em linha com o meu tipo de pensamento, né? E aí a gente vê que, eu queria fazer só um adendo aqui, eu não sei se o Paz concorda comigo, que assim, todos os bancos centrais estão criando suas moedas digitais. Sim. E uma moeda digital criada por um banco central é totalmente ao contrário da ideia do criptoativo que você está me perguntando do blockchain. Porque a ideia do blockchain aqui que a gente está falando, da tecnologia blockchain nos criptos, é não ter um banco central no meio interventor, ou não ter nenhum órgão central interventor. É totalmente descentralizado. Quando você fala que o Banco da China, o Banco do Brasil Central, o Banco dos Estados Unidos vai criar o cripto, é uma moeda igual a de hoje, só que em vez de ser papel físico, é papel digital, moeda digital. Né? Mas você tem um poder central de alguém. Então, a ideia de não ter a centralização é o que, para mim, me torna mais apaixonante. Eu não concordo com você que é igual o modelo atual, porque, na verdade, ele vai ser muito pior do que o modelo atual quando você transforma isso no modelo digital. Assim como sempre, né? Mais fácil, Não, assim como sempre, o governo sempre pega as boas ideias, né, e vai utilizar elas da pior forma possível. No caso das criptos não é diferente. Eles estão vendo que é um sistema que as pessoas estão aceitando, então vamos, já que está todo mundo aceitando, está usando, então vamos usar isso a nosso benefício. Aí criam um sistema centralizado, onde você tem total controle. Eu não preciso mais de os bancos reportando as movimentações, porque eu já sei as movimentações, as carteiras estão todas rastreadas, você tem transparência total em tudo que está acontecendo na economia. Isso traz alguns benefícios, né? Para as pessoas que são mais crentes nos governos acreditar, porque vai facilitar, né? Porque a gente consegue fazer uma transmissão, se precisa fazer um plano de distribuição financeira por algum motivo, né? De incentivo, você pode colocar esse dinheiro direto na conta das pessoas que precisam, porque aí eu não preciso mais dos bancos distribuindo. Hoje o governo faz uma ação e aí vai para os bancos e os bancos têm que distribuir isso e eventualmente não distribuem, né? Mas assim, fica óbvio que o juro negativo vai impactar diretamente nas carteiras. O Banco Central simplesmente vai lá debita. O juro não está negativo em 2, porque hoje o juro negativo já é um escárnio, né? Mas aí você põe os juros negativos num sistema desse, o Banco Central simplesmente poderia ir lá debitar das nossas contas anualmente o percentual de juro negativo e a gente não teria o que fazer, né? Então, eu acho que é absurdamente pior, isso já está em curso. Eu não sei como é que eles vão fazer com os americanos, por exemplo, porque os americanos ainda são muito acostumados a usar papel moeda, né?
Então, acho que ainda tem uma curva muito grande ainda para que isso se torne, até porque também tem muita gente que não tem poder aquisitivo para ter um equipamento para fazer essa transferência, teria que resolver algumas outras coisas no meio do caminho, mas eu acho que isso é infelizmente, digo isso, é um caminho meio que sem volta, os estados já estão todos se organizando para que isso aconteça, e isso vai facilitar muito para eles. Menos gasto para imprimir dia, fica tudo mais fácil, controle muito maior das pessoas, é triste, mas aí no final das contas, aí só voltando no assunto das criptos, né? Voltando, não, na verdade não saí do assunto, mas voltando para o benefício das criptos, acho que aí vai de encontro ao que você disse. As pessoas nesse sentido vão perceber rapidamente, eu acredito, que o controle aumentou, que a dificuldade assim como a gente na época tinha CPMF, né? Você tem a mesma idade que eu, você nasceu em 82 também, pelo que você falou. Meu pai Sim. vivia fugindo da CPMF e era dinheiro vivo para lá, dinheiro vivo para cá, para não usar cheque e tudo mais. Então as pessoas vão ver isso acontecendo e vão querer fugir. E nesse momento estão lá as criptomoedas para resolver esse problema, né? As reais, né? As verdadeiras vão resolver esse problema e talvez esse seja o último movimento que o governo possa fazer que vai definitivamente derrubar isso tudo. Lembrando que, por exemplo, a própria internet, né? Talvez se o governo imaginasse que a internet ia se tornar hoje, eles não teriam permitido que ela crescesse, né? E as criptomoedas eu acho que foi a mesma coisa, o Bitcoin mesmo eles acharam que nunca ia dar certo e tá dando, e eventualmente isso pode se tornar um problema grande, e no final das contas a hora que a gente vê já foi, né? Eu acredito que vai ser assim, a hora que todo mundo já tá usando, o sistema já foi aceito, aí não tem mais como voltar atrás, e aí seria como a gente conseguiria ter uma revolução nesse sentido. Falei que eu ia ter uma aula, Abdul. Não, mas faz total sentido, a gente caminha para isso, para cada vez mais restrições, ou cada vez ficar mais no olho ali do George Orwell, 1984, a teletela lá nos olhando de a todos os momentos, todos os movimentos. Mas eu acho que com a tecnologia, coisa que não existia, a gente sempre viu, no meu entender, que quando você aperta de um lado, o governo aperta de um lado, a capacidade criativa do ser humano ela é muito maior, né? Sei lá, veja, a gente está tendo essa reunião aqui justamente porque o advento da internet, o advento, né, tudo isso. Eu acho que enquanto ele aperta, surgem soluções criativas, aí em cima dessas soluções criativas eles vêm com mais regulação, aí a gente tem que sempre escapar. Mas pela primeira vez a gente está vivendo um mundo completamente tecnológico, né, que facilita essa possibilidade de novos adventos, por exemplo, como essa descentralização, né, que eu não sei até onde o poder do braço aí do 1984 pode ir indo, mas eu acho que chega no momento que a tecnologia ela é tão disruptiva que eles vão ter que assumir que, olha, agora tem gente que realmente não precisa mais de mim. E as pessoas começaram a olhar e falar, esse cara aí que me ensinaram a vida inteira que ele é tão útil para minha vida, eu acho que ele é mais um sanguessuga do que qualquer coisa. Só faltou, assim, a única coisa que você falou aí que eu não gostei, 2% só em cripto é pouco, né? Pelo menos uns 5 aí, 10, vai. Eu tava precisando da tua aula pra eu ter isso, né, pô? Eu tô rumando ao 5. Agora, o problema é que agora já foi muito, né? Já andou muito. Acho que não é o momento mais adequado para aumentar a exposição, mas realmente... Mas você vai chegar lá também. Vamos chegar lá. Os economistas aos poucos vão acreditando mais e vai dando certo. É verdade. Conta pra gente aqui, então você tem 2% em cripto, quais outras classes de ativos você investe? Conta pra gente. Eu tenho basicamente ali na casa dos 20% de ativos internacionais atrelados a moedas fortes, né? Que nas últimas semanas sentiram, mas enfim, eu acho que é mais uma proteção como um todo de carteira, até porque nos últimos, 6 meses, 1 ano, subiu, arrebentou, né? Então, essa volatilidade ela é normal e eu acho que a gente tem que ter aí uma parcela importante aqui eu estou falando hoje também na casa dos 15%, 20% em ativos de qualidade de crédito não questionável dentro do possível, aproveitando essa abertura da curva de juros no Brasil que a gente viveu nos últimos meses e ainda vive. Eu sou da turma que acredita que as reformas vão passar, o Brasil ele flerta com o abismo sempre, mas eu acho que a gente chegou num ponto que não dá mais. Ela vai ter, depois se você quiser marcar até um outro bate-papo, não sei se vocês conhecem, tem um livro que chama The Fourth Turning, que é a quarta virada em inglês, que ele explica os Estados Unidos e a Inglaterra desde 1500 até hoje, em que eles falam que os eventos históricos eles se repetem entre si a cada 100 anos, e aí tem um motivo. E 2 historiadores brasileiros adaptaram o período pós-proclamação da República no Brasil até as eleições de 2018.
e ele explica o porquê que ele acha que agora é o momento que a gente vai viver 20, 30, 40 anos de um governo de direita e as reformas vão passar aprovadas e pressionadas pela sociedade civil como um todo. Então, eu acho que faz todo sentido isso, eu acho que as reformas vão passar, então a gente vê um espaço para fechar a curva de juros entre volatilidades e altas e baixas, eu acho que isso deve acontecer aí, e aí você pode surfar uma valorização desses títulos atrelados à inflação, até sabe-se lá quando a gente vai ter uma crise de crédito pela frente. O pessoal, quem não acredita nas reformas e tudo mais, né, fala porque os governantes não têm interesse que isso aconteça, mas o interesse deles vai existir a partir do momento em que, se o Estado quebra, eles não têm mais de onde tirar para continuar fazendo o que eles fazem. Então, ou passa, se a gente chega no limiar de vamos quebrar, eles vão ter que para poder continuar, né, com o poder, eles vão precisar se mexer, ainda que doa, né, ainda que doa na carne. Eu costumo falar isso, não é porque as reformas vão passar porque os políticos viraram bonzinhos, não é porque realmente eles não têm mais de onde tirar dinheiro para o bolso deles. Isso. Literalmente vai acabar, e o Brasil não é Estados Unidos que pode sair imprimindo real, porque não tem demanda por real dessa maneira, e a inflação atingiria a gente de uma maneira muito mais rápida do que os Estados Unidos. Então, de novo, volta tudo no papo que a gente falou do anarcapitalismo, o problema está lá centralizado nessa minoria organizada, mas as reformas têm que passar sim ou sim de qualquer maneira. Senão é fechar as portas ou é realmente um processo de argentinização brasileira, né? E não acho que vai acontecer. Não acho que vai acontecer. Então, você tem que... Também não adianta a gente ficar... Tem muitos fundos aí que ficam batendo numa tecla, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. A questão no mercado financeiro também é você não só acertar o que vai acontecer, mas acertar o timing. Porque às vezes você está na direção certa, mas no momento totalmente errado, você tem que estopar a tua posição porque você não aguenta mais de margem, ou não aguenta o prejuízo e tudo mais, né? Você vê, por exemplo, o fundo Adam. O Adam passou muitos anos perdendo do CDI, porque ele apostava numa queda do mercado. Então, a qualidade do Márcio Appel e do Adam é inquestionável, né? No histórico longo. Mas as pessoas simplesmente saíram do fundo. Ele foi um dos fundos que perdeu mais cotista em 2019, quando ele performou mal, né? O cara é brilhante como analista, na minha opinião, e tudo mais, mas errou o timing, né? Então, errar o timing no mercado, às vezes, é complicado também, né? Fala, desculpa. Não, eu ia falar até uma coisa que o Keynes falou, embora eu não goste do Keynes, da teoria dele, ele falou, né, os mercados podem permanecer irracionais mais tempo do que a maioria das pessoas consegue se manter solvente, né? Então é complicado. É bem isso, essa frase dele é muito boa, é justamente bem isso. Às vezes você não aguenta a posição, você tem, aí passa um ano, você fala, eu sabia que ia subir desse jeito. Pô, você entrou no momento errado, agora é lidar com a dor, né? Não tem muito jeito. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa curva de juros, eu acho que a gente tem que aproveitar que hoje está fácil, abriu mais de 25 ETFs na semana passada na Bolsa Brasileira, em que você pode distribuir por Suíça, Alemanha, US Financials, Nasdaq, S&P, Global, Europa. Cara, você pode hoje internacionalizar teu dinheiro sem ter que mandar lá para fora. Você compra ETF aqui, você tem os principais fundos americanos, Wellington, AXA, PIMCO, para gosto de qualquer um. Quem goste Western, gosta mais, gosta menos, você tem todas as possibilidades hoje de diversificar a tua carteira. E eu sou adepto, escolhendo bem os ativos, eu tenho um gosto especial também por determinados ativos de fundos imobiliários. Legal. Uma pergunta aqui para a gente finalizar, eu queria te perguntar, porque muita gente nos investimentos olha só empresas e tal, não, o que importa é só a empresa, fluxo de caixas. Eu me considero velho investor, porém eu olho muito para a macroeconomia, eu acho que é muito importante você entender ciclos econômicos. Então, para você, qual conselho você daria para alguém que está começando agora e qual a importância da macroeconomia nos investimentos? Fundamental, né? Não é só porque eu gosto, não, mas entender os ciclos econômicos, entender o momento que a gente está vivendo, faz você, de repente, conseguir surfar uma onda melhor. É momento de ativos de inflação, é momento de internacionalizar, é momento de bolsa, é momento de renda fixa, né? Como diversificar em cima de tudo isso? Se você está aquém disso ou está dá de ombros para os eventos macroeconômicos, você pode deixar passar alguma oportunidade ou colocar o pé onde, de repente, não é o momento adequado para isso e sair no momento errado. O juro subiu para 20%, eu acho que é hora de tomar bolsa. Ok, você tem que entender as consequências que isso pode trazer, né? Eu lembro, só para ser bem curto aqui, eu lembro que quando eu estava na eleição lá do Haddad e do Bolsonaro, aquela polarização,
Eu tinha uma cliente, que eu vim descobrir depois, que ela era uma professora e não sei o quê, e aí ela veio e falou assim, olha, eu quero que, se o Haddad ganhar, eu quero comprar tudo em ação. Falei, você sabe o que você está falando? Não adianta, eu não quero discutir ideologia, mas o fluxo vai contra a eleição dele. Se você comprar antes e ele ganhar, você está sabendo que as ações vão cair. Pode subir depois, não importa, mas você está sabendo que o fluxo vai levar para uma queda de ação no curto prazo. Você está disposto a aguentar? Mas eu não concordo. Concorde ou não? Não adianta você chegar no Havaí com uma onda de 15 metros e querer peitar. Eu sou melhor que você. Ela vai te levar. Não adianta. Né? Então, eu acho que isso é entender os fundamentos macroeconômicos para você conseguir se posicionar e tirar proveito das tuas alocações. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa tão simples. Nós que somos do mercado temos mais vivência com isso, mas para quem não é, eu acho que o nosso grande desafio, e para mim se tornou até algo que eu me apaixonei por isso, é tentar traduzir esses eventos macroeconômicos da maneira mais simples possível ao entender de uma pessoa que de repente nunca estudou uma economia. Né? Então, por que ela ou vê no jornal que o IPCA está baixo? Primeiro, o que é o IPCA? Depois, quando ela lê lá que o IPCA está dentro da meta, por exemplo, agora saiu um pouquinho, mas está dentro da meta. Pô, mas eu vou no supermercado e eu gasto 40% mais numa comida? Cadê? Que sentido faz isso? Né? Então, tentar mostrar para as pessoas e levar para a realidade do dia a dia dessas pessoas o que esses eventos macroeconômicos representam. A aula que você deu aqui. Muito obrigado pela sua presença. Como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Qual que é o seu Instagram, site, blog? Conta para nós. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre o tema, então sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Meu Instagram é @bruno_musa. É onde eu faço os vídeos diários, ou no YouTube tem o meu canal, que é também Minuto do Musa, ou Bruno Musa, você consegue achar. Basicamente, eu foco isso lá. Eu tô os conteúdos todos lá, né? Então, assim, eu realmente faço questão de responder todo mundo. Eu gosto desse bate-papo, eu acho que o Brasil está carente de debate. Então, independente da posição de cada um, se você pensa radicalmente diferente a mim, não tem problema, não tem por que brigar, vamos discutir, debater, é legal, eu acho que a gente está carente de debate, até mesmo nas universidades, a gente vê uma doutrinação de um lado e não tem debate, né? Eu acho que a gente evolui com o debate. Se você me traz um ponto negativo do que eu pensei, eu vou dormir pensando, pô, será que eu estou errado? Será que o que o Abdul, que o Paz me falou, faz sentido? Deixa eu pensar. É assim que a gente vai construindo as nossas ideias, né? Então, eu faço questão de responder e principalmente da gente gerar debate em cima disso, por isso eu até me coloco sempre à disposição que vocês quiserem falar, para mim foi um prazer. Maravilha, cara, o prazer é nosso. Marcelo Paes, como que as pessoas encontram você nas redes sociais? Como sempre, primeiro agradecendo ao Bruno aí, um papo super legal, super divertido, muito informativo. Vamos fazer isso mais vezes. Para me encontrar, Marcelo H. Paz no Instagram e Marcelo Paz, tudo com 2 L's, Marcelo com 2 L's Paz no YouTube. Estou fazendo lives todos os dias, às 4 horas da tarde lá, falando sobre criptomoedas. Me encontra lá. E você, Abdul, como é que a gente te encontra? Maravilha. Pessoal, meu Instagram é @velhoinvestor. Lá vocês me encontram. A gente fala de Velho Invest, macroeconomia e educação financeira. Você que estava nos assistindo, muito obrigado pela sua presença. Siga também o Opilab nas redes sociais. Instagram, @opilab.app, e o nosso blog, que é o www.opilab.com.br. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal, segue todo mundo aqui e até a próxima.